Bem-vindo ao programa Sala de Visitas. Hoje eu bato um papo muito bacana com o jornalista Antônio Júlio Baltazar, que é dinâmico, criativo, empreendedor e não é só jornalista, né? Você tem outras formações, publicitário e advogado, não é isso, Baltazar? Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Elza. Um abraço, obrigado pelo convite, ao Maurício, a todos aqueles que coordenaram a minha presença aqui. Eu fico muito feliz quando eu tenho que contar um pouco da minha vida e especialmente contar um pouco da nossa Osasco, né? Porque eu estou em Osasco há 73 anos. Eu sou do tempo que para você ir de Presidente Altino a Osasco era uma viagem que você não imagina, você tinha que passar por um matagal danado, né? E Presidente Altino, por que começou o Presidente Altino? Começou por causa de duas grandes empresas que acho que nenhuma das duas existe mais de forma efetiva, que é o frigorífico Wilson. É bom registrar que o frigorífico Wilson começou com os norte-americanos. Por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos precisavam abastecer os seus soldados praticamente em todas as frentes de batalha. E o produto básico era a carne. Né? Os produtos de laticínios, produtos derivados de leite, vinham da Califórnia, com um grande armênio, por sinal, americano, mas de origem armênia, fundador da Donep, que era o maior produtor de laticínios do mundo, que abasteceu com frigorífico Wilson, na época, a alimentação dos soldados da Segunda Guerra. E outra grande empresa que começou fabricando manilhas, cerâmica, que é a Cerâmica de Osasco. Tudo começou nas mãos do Antônio Agu, que é uma província desse tamanhozinho, a cidade de Osasco, na Itália, tem apenas, então, somente 900 habitantes, um castelo e 2 ruas e uma igreja, 2 padres. Então, Osasco começou a partir daí. Mas aquele vilarejo é o vilarejo do Osasco, lá de Antônio Agu. O Antônio Agu era da cidade pequena de Osasco, que fica 20 quilômetros de Turim. É uma cidade encantadora, todo mundo adora. Quando você vai chegando, você vê a placa Osasco, você pensa que é Osasco, mas não é, né? Osasco da Itália. Eu estive, acho que 3 ou 4 vezes na cidade italiana de Osasco, e sempre tive uma luta danada para saber ir a fundo o que significa a palavra Osasco. Que quase ninguém sabe, né? É uma vergonha, né? Então, até hoje eu tenho minhas dúvidas, porque conversando com o catedrático da Universidade de Turim, ele me disse exatamente o seguinte, que aquela região, lá atrás, bem lá atrás, ela foi invadida e dominada pelos mouros e pelos árabes. E até hoje tem a herança desse tipo de raça, de gente, os castelos com estilo árabe. E ele disse, olha, uma coisa é certa, no idioma árabe, a palavra Asco significa cidade. E ele me citou como exemplo a palavra Damasco, que é a cidade uma das mais antigas do mundo. Então você imagina como a nossa cidade tem história. E cadê a história de Osasco? Aonde estão a literatura, a Secretaria da Cultura, do meu amigo Sérgio Amato, que é o secretário... Fábio Amato. Fábio Amato. Vamos dar uma sacudida nisso, rapaz. Vamos fazer alguma coisa que potencialize essa história da nossa cidade de Osasco. Sabe por quê? Eu estou envelhecendo. Os meus amigos estão envelhecendo. E a história vai ficar para quem? Cidade, povo que não tem história, é lixo. Tem que rasgar e jogar no lixo. Está feito o meu protesto publicamente. Certo. Protesto aceito, Baltazar. Obrigado. Agora vamos falar um pouquinho da sua história. Gente, o Baltazar, ele não é osasquense, mas se considera um osasquense, o Baltazar veio muito jovem. Eu fui batizado pelo padre Donizete. Meu pai casou com a minha mãe. O casamento foi feito pelo padre Donizete. Acho que todo mundo já sabe onde eu nasci. Já, Tambaú. Mas recebeu o título de cidadão osasquense. Claro. Muito merecedor, Baltazar, porque o Baltazar, apesar de não ser osasquense,
ama a cidade, busca assim, trazer o melhor aqui para a cidade, que dedicou toda a vida dele, né, Baltazar, aqui para Osasco. Agora, conta um pouquinho. Você nasceu em Tambaú, veio para cá ainda pequeno, né? No bairro de Presidente Altino. Presidente Altino. Aí fiquei até os meus 17 anos. Aí com 17 para 18 eu mudei para o Rochdale, que estava iniciando o loteamento do Rochdale, por um cara que já morreu, mas que acabou se transformando num grande amigo meu, Dr. Fernando Marrei Júnior. E é muito interessante, aí que vem também o lado cultural. Por que Rochdale? O Dr. Fernando gostava de viajar. E ele foi numa cidadezinha pequena, perto de Manchester, no norte da Inglaterra. Essa cidade não tinha mais que 6 mil habitantes. E foi criada a primeira cidade cooperativa do mundo, nesse município inglês chamado Rochdale. Do jeito que se escreve mesmo o nosso Rochdale aqui em Osasco. E aí ele ficou encantado, porque as 6 mil pessoas se cotizavam, tinha uma diretoria que era renovada, e para comprar material escolar, material de construção, para fazer melhorias, o dinheiro era cedido sem juros. E as pessoas então construíam a sua casa e ia pagando a prestação. Aí ele achou que aquilo era fantástico, lá na Inglaterra, lá. Aí ele resolveu, com os 2 sócios, fazer um loteamento aqui em Osasco, que era uma ilha, chamada Ilha do Castanhal, por causa das inúmeras e frutíferas castanheiras, que eu aproveitei bastante. E aí, ele fez um loteamento chamado Cooperativa Educacional do Rochdale, que existe até hoje e que eu sou vice-presidente, até hoje. Imagina como tem história isso. E as pessoas pagavam. Na época, para comprar um lote, meu pai pagou tal, e todos eram os chamados consultores da cooperativa, né? Aí acabou brigando, acabou não dando certo, mas ainda existem ramificações dessa cooperativa do Rochdale. Mais um dado para ser colocado exatamente num documento cultural da cidade de Osasco. Portanto, que eu fui fazer um jogo da seleção brasileira lá em Manchester e depois em Liverpool, a terra dos Beatles, eu vi uma placa, Rochdale, 10 milhas. Falei, não vou perder a oportunidade. Foi até lá. Eu estava de carro alugado, pegamos o carro e fomos até Rochdale, que é uma cidade encantadora, pequenininha, tal, como é Osasco na Itália, né? São poucas. O que mais que você perguntou, Elza? Eu perguntei um pouquinho de você, para a gente falar. Eu estou chamando de você, gente, porque o Baltazar é uma graça, não dá para chamar de senhor. Aí, eu entro também no outro fator histórico da cidade de Osasco. Quando eu vou para o Rochdale, eu era o único cara com 17 para 18 anos que estudava à noite. Portanto, era muito difícil você estudar naquela época. Então, eu comecei a liderar os grupos do Rochdale. Por quê? Porque não tinha asfalto, não tinha luz elétrica, não tinha nada. E a ponte, não tinha ponte, então era balsa sobre tambores, né? Que eram os mais antigos, onde se lembrar. Então, o que acontece? Acontece de que o Rochdale foi se desenvolvendo, foi crescendo, e a cooperativa continua existindo, a ponto que aquele prédio gigantesco do 8º Batalhão da Polícia Militar, que está bem no topo do Rochdale, pertence à cooperativa. Como o estádio pertencia à cooperativa, agora não mais, é da prefeitura. Enfim, é um pouco da história. E aí o que acontece? Eu percebi que a gente tinha que se organizar, os moradores do Rochdale, com relação à prefeitura de São Paulo. Mas aí, em 64, Osasco já estava se transformando em município. E o Irante Salazar, primeiro prefeito, foi meu chefe escoteiro. Nossa. Eu, quando encontrava com o Irante, eu brincava, sempre alerta, que é o tema do escoteiro, uma instituição tão maravilhosa, fundada por Baden-Powell. Aí, o que acontece? Eu fundei a primeira sociedade de amigos do bairro do Rochdale. Até hoje, quem for lá na Sociedade de Amigos do Rochdale, vê a foto de um garoto cabeludinho, bonitinho, pai da Maria de Fátima, que sou eu. É o Baltazar. Agora, Baltazar,
Você estudou, era o único que estudava à noite, etc. Tal. Depois você foi fazer sua primeira faculdade, você se formou em quê? A primeira? Direito. 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 E aí, eu fui fazer a faculdade porque eu consegui uma parte de bolsa de estudo em Bragança Paulista. Então eu fiquei 5 anos saindo de Osasco 6 horas da tarde, 2 horas de carro. Está ouvindo, minha filha Fátima? Tá bom. Chegava 8 horas da faculdade, as aulas começavam às 8, saía às 11 e chegava na minha casa 1h30 da manhã. Nossa. Então foi um sacrifício, mas só assim é que infelizmente nesse país, e aí vai a segunda bronca, essa já não é para o meu amigo Fábio Amado. Olha, quem não faz isso, não estuda. E quem não estuda nesse país, hoje, olha, e eu já rodei quase o mundo todo, olha, quem não estuda está perdidão, está perdido, ainda mais com essa tecnologia fantástica que vai sendo desenvolvida a cada dia, a cada mês, a cada hora. Portanto, é fundamental que esse esforço saia das autoridades, saia da população, dos jovens principalmente, né? Que nós precisamos dessa gente preparada. Sem dúvida. Baltazar, a gente vai para um intervalo rapidinho e a gente volta falando um pouquinho aí da sua atuação Mas já como vamos para o jornalista. intervalo? Já, é uma pena, mas daqui a pouquinho a gente volta. Tá Até bom, já. querido, tá bom. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de visitas está de volta, a gente está aqui com o Baltazar. Baltazar é uma graça, Baltazar. Obrigado. Estou adorando você. Obrigado. Baltazar, vamos falar um pouquinho da tua história. Eu estou falando Baltazar, gente, que é impossível chamar ele de senhor, chamar de Antônio, nem muito menos Júlia, até porque as pessoas conhecem ele só como Baltazar, batata, né? Também eu tenho um apelido. Batata? Batata. E rapidamente eu vou explicar por que o meu apelido é Batata. Nos anos 50, mais especificamente 54, o ano do quarto centenário, o ataque do Corinthians, eu sou corintiano. Eu também, já tinha gostado do Baltazar agora. Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Simão. E aí, o Baltazar não era nome dele. O nome do Baltazar era Oswaldo Silva. E ele tinha um apelido de Baltazar, por quê? Porque os 3 reis magos, quando o menino Deus nasceu lá em Belém, seguiram a estrela guia. Isso. E o rei mago escurinho, que ia na frente, chamava-se Baltazar, e os 2 brancos, Gaspar e Melchior. Aí o que acontece? Como ele tinha aquela pinta de rei mago, começaram a chamá-lo de Baltazar. E aí, eu não sei qual a razão, que também começaram a chamá-lo de Batata. Nessa época, você não tinha outro entretenimento em Osasco se não fosse futebol. Sim. E aí o que acontece? Eu jogava futebol, e aí por dentro do seu Baltazar, que é o meu sobrenome, e começou por analogia o Batata, que era o apelido do Baltazar. Pegou, ficou até hoje. Até hoje é Batata. Batata. Então, Batata, eu quero que você conte um pouquinho
da sua história como radialista. 34 anos participando da equipe Furacão dos Esportes. Nem a minha filha, que está aqui nos estudos, acho que sabe disso. Lá em casa, tem uma caixa de uma máquina manual, uma máquina de costura, que era da minha mãe. Então, a minha mãe usava aquela máquina de costura que era o manual. E quando acabava de costurar, colocava aquela tampa, encaixava. Sim. Eu, garoto, minha mãe contava muito disso, eu com 3, 4, 5 anos de idade, eu enfiava a cabeça dentro daquela caixa e narrava futebol. Então eu imaginava que quem narrava futebol estava dentro da caixa. Porque naquele tempo, as caixas de rádio eram de válvula desse tamanho, né? Você tinha quantos anos nessa época, Baltazar? 4, 5 anos. Então eu comecei a perceber que eu tinha muita vocação para a comunicação, desde pequeno. Aí a primeira vez que eu fiz rádio, sabe, foi uma experiência fantástica. Minha primeira transmissão internacional, que foi feita na cidade de Coimbra, em Portugal, numa festa da seleção brasileira. Foi uma experiência realmente fantástica. A minha primeira Copa do Mundo, no México, né? Foi espetacular ter esse convívio com o povo mexicano. E só para te cortar, só para o pessoal de casa saber, ou o pessoal que está acompanhando pela internet, né? O Baltazar participou de 7 Copas do Mundo. México, Alemanha, Coreia, África do Sul, Itália, Estados Unidos e França. Cada uma tem uma história. Tem alguma que te marcou mais? A gente conversou bastante sobre isso, mas é tanta história, né, Baltazar? Mas, eu vou te contar uma historinha bem rápida. Me conta. Que aconteceu com o meu grande e querido amigo Tony Marchetti, que me acompanhou nessa vida cigana durante quase 40 anos. Nós fomos fazer a Copa do Mundo da Coreia, 2002. O técnico da seleção brasileira, Felipão. E aí, o Brasil foi se preparar numa cidade chamada Ulsan, que é onde tem toda a indústria automobilística da Coreia, que fica bem distante da capital, quase 800 quilômetros de Seul. E aí, nós chegamos um mês antes da Copa, porque o Brasil também chegou um mês antes da Copa, e a gente tem que mandar 3, 4, 5 boletins para nossas emissoras brasileiras da rede. E aí, o nosso hotel... Você imagina um hotel lá na Coreia que serve para tudo. Serve para dormir, serve para velar defunto, serve para tudo que você possa imaginar. O elevador de um hotel na Coreia cabe 2, 3 caixões de defunto, porque os velórios ficam em hotéis. Bom, e o nosso quarto ficava no fundo do hotel e atrás tinha uma casa, várias casas. Lá na Coreia mistura casa com hotel, com fábrica, com escola, porque é um país pequeno. Sim. Aí o que acontece? O nosso boletim principal era 6 horas da tarde aqui em Osasco, pela radiodifusora. E lá na Coreia nós estávamos 12 horas de fuso horário, portanto, 6 horas da manhã. Então a gente levantava, 5h30, armava todas as entrevistas que já estavam prontas. Sim. E aí a gente entrava. Alô, amigos do Brasil, voltamos a falar direto da Copa do Mundo da Coreia. E na casa do fundo tinha um galinho. E o galinho era um cantador emérito. E o galinho... O operador não sabia da rádio. Pela minha linha de retorno, Baltazar, pelo amor de Deus, está vazando um galo. Pô, 6 horas da tarde, pô, tem galo aí ainda? Acordado. E aí, depois que nós fomos embora dessa cidade, eu fiz amizade com o gerente do hotel e disse, olha, você não quer me apresentar a senhora lá do fundo? Que eu quero tirar umas fotos do galo. E nós fomos. Eu levei a mãe. E quem disse que a mulher acreditou que eu queria tirar uma foto? Ela pensou que eu queria levar o galo embora. E eu consegui tirar a foto do galo cantador, que ficou famoso em Osasco, de longe só. Essa é a história do boletim da equipe Furacão da radiodifusora, tendo como fundo, como cenário, um galo coreano. Loucura isso, Baltazar. Se for contar a história, dá para escrever um livro. Você quer uma história bonita? Quero. Vamos lá. Paris, a Copa da França. Eu preciso caminhar por determinação médica. Todo dia de manhã eu levantava às 6 horas, ainda escuro em Paris,
eu ia numa direção, caminhava 45 minutos, depois voltava 45. Como Paris é tudo igual, eu não mudava, eu ia em linha reta. Então eu fazia que nem um ponteiro de um relógio. Num determinado dia, eu estou caminhando, eu me deparo diante do maior cemitério de Paris. Portão aberto, escuro, literalmente escuro. 5h30 da manhã, horário local. Sim. Aí eu vi lá personalidades enterradas desse cemitério. Allan Kardec. Eu, quando era garoto, eu ia com meu pai no centro espírita, mesa branca, e eu nutria uma admiração toda especial pelo Allan Kardec e a teoria do espiritismo. E aí, eu falei, eu vou entrar, pensando no meu pai, já tinha falecido, né? Aí eu entrei no cemitério, vou entrando, não encontro nenhuma pessoa, vou entrando, e não havia jeito de eu encontrar o túmulo do Allan Kardec. Não sei porquê, mas eu não achava. De repente, numa alameda, cemitério antigo, imagina, cemitério maior de Paris, vem descendo uma senhora, bem velhinha, cabelos brancos, se arrastando com 3, 4 vasinhos de flores assim na mão. Eu fui com ela, minha vontade era tanta que eu não sei nem que idioma que eu falei com ela. Eu sei que ela me disse o seguinte, como se fosse aquele programa, né? Me segue, me acompanha. E eu, curioso para saber quem era ela, eu perguntei, de onde que a senhora é? Com muito esforço, ela só me disse o seguinte, Iugoslávia. Mas a Iugoslávia não existe mais, ela foi dividida em 6 países com a morte do Marechal Tito. Né? E aí, 50 metros, ela apontou, me deu um vasinho, eu fui, tinha um busto do Allan Kardec, escrito Allan Kardec, o pai do espiritismo. Ela te levou até o túmulo dele? Não levou, ficou assim uns 10 metros, mas, e me deu um vaso. Eu fiz uma oração, Elza, acho que nada mais que 2 minutos. Eu preciso agradecer essa senhora. Aí, e o cemitério, ele é íngreme, ou seja, eu estava bem no topo, eu tinha uma visão geral do cemitério. Sim. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu não vi mais a senhora. Literalmente não vi mais. Mas começou a ficar gravado na minha memória os olhos dela. Os olhos dela me faziam lembrar a de um lobo do Canadá. Sabe aquele olhos fundos, brancos? Eu reconheceria esses olhos em qualquer parte do mundo. E aí, eu voltei para o hotel. A hora que eu estava voltando para o hotel, eu precisava escrever a minha coluna, check-up, que saía no Correio Paulista. Falei, eu vou contar essa história. Peguei, sentei na minha maquininha portátil, parará, e escrevi tudo isso que eu estou narrando para os meus amigos telespectadores e para você, comandando todo esse programa querido. Aí, quando eu publiquei essa minha passagem, eu nunca tinha recebido tantas cartas por um artigo que eu tinha até então escrito. Sim. Principalmente das pessoas espíritas, cada um dando uma versão. E aí, aquilo ficou registrado. Depois de uns 3, 4 anos, eu voltei para Paris. Eu estou contando essa história para um repórter da rádio Educadora de Salvador. Ele falou, Baltazar, pelo amor de Deus, me leva que eu quero ter uma foto nesse túmulo, não sei o quê. E a gente só tinha um dia, então vamos amanhã bem cedo. E eu fui com ele. Quando entramos no cemitério, estava quase que amanhecendo o dia também, eu percebo que tem 2 pássaros grandes, da família do urubu, mas que não era urubu, me acompanhando de árvore em árvore. E 2 gatos, um de cada lado, atrás dos túmulos, me seguindo. E eu não falei nada para o meu amigo. Quando nós chegamos no túmulo do Allan Kardec, que eu falei para ele, é aqui o túmulo, quem é que estava primeiro? Os 2 pássaros em cima e os 2 gatos embaixo. Como se fosse... Para vocês que gostam do espiritismo, vocês tirem a dedução que vocês quiserem. Porque até hoje eu tenho cá comigo essa interrogação. Aí eu comecei a ler muitos livros de Allan Kardec, até hoje eu leio. Olha, eu gostaria de decodificar essa passagem incrível que aconteceu comigo em Paris, no cemitério Père Lachaise,
que é o nome do cemitério. Nossa, Baltazar. Quer mais história? Mas Né? senão a gente acaba o programa contando história. Agora, conta um pouquinho como é que foi trabalhar ao lado do parceiro Tony Marchetti tanto tempo. Foram 40, são 40 e... Você quer o lado profissional ou quer o lado curioso e engraçado? Eu quero o lado curioso, engraçado. Então eu vou te contar. Para você ir para a Coreia, você tem que voar 24 horas. Uau. 24 horas é 12 mais 12. Como eu já tinha feito algumas viagens para o Japão, eu conhecia bem o esquema. E nós estávamos com a nossa equipe de 6 profissionais. Quando o avião está faltando 1 hora para chegar em Seul, na Coreia, porque lá em Seul a gente tem que pegar outro avião para ir para Ulsan, onde estava a seleção brasileira, eu fiz a reunião com os 6. Falei, escuta, gente, e o Marchetti junto. Vocês, daqui um pouco, nós vamos chegar no aeroporto de Seul e nós vamos estabelecer algumas normas. Todos nós estamos voando há 24 horas, fuso horário de 12, alimentação esquisita, com um gosto de cano de guarda-chuva na boca terrível. Então, vamos padronizar o que vai acontecer. Vocês me acompanhem, nós vamos trocar dinheiro, aí vamos chegar num lugar, vai ficar todo mundo, eu vou escolher um na hora, que vai comigo comprar a passagem de todos para a gente fazer a escala. Tá bom, tá bom. Mala de equipamento, né? Tudo assim. Chegamos em Seul, um aeroporto gigantesco, enorme, enorme. Aliás, tudo na Coreia é enorme. E aí, passamos pela Polícia Federal e deixamos todas as malas ali. Aí o Marchetti falou para mim, Baltazar, eu vou com você. Tá bom, você vai então vamos comprar a passagem. E pegou um repórter nosso, o Abrão César, falou, Abrão, toma conta, você morra, mas não deixa ninguém pegar as malas. Ai, já estou até vendo o desfecho dessa história. Aí fomos lá, compramos as passagens. Quando nós voltamos, o Marchetti falou assim, Abrão, cadê as minhas malas? Ai, meu Deus. Não sei, passou um alemão aí e levou as malas. E você deixou? Diz que falou em alemão, não entendi nada, e pegou as malas e levou embora. E nas malas todos os equipamentos, bagagem, tudo? Tudo. Aí ele começou a entrar em pânico. Aqui só tem ladrão, nesse país só tem ladrão. Falei, calma, que agora é hora de muita calma. Aí ele foi pegar o chefe da segurança do aeroporto, e suando, o Marchetti suando, e eu comecei a fazer o quê? Com muita calma, sozinho, eu quis fazer o caminho que nós fizemos. Entendi. Baltazar, só te cortando, você vai falar o desfecho dessa história já, depois do intervalo. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais e nos 6 primeiros meses dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta aqui com o Baltazar. Doido para saber Tô doida para saber o desfecho aí, Baltazar. Conta pra gente. No Aeroporto Internacional de Seul, na Coreia, né? Aí, eu sozinho tive a maior dificuldade para entrar outra vez do lado de dentro do aeroporto, por causa da Polícia Federal, né?
E fui aonde nós trocamos dinheiro. Estavam todas as malas do seu Marquete ali, e ele pegou as malas de um alemão e grogue, porque 24 horas dentro do avião, levou a mala do alemão. Ora, o alemão viu que a mala estava naquele monte, pegou a mala dele e levou embora. Meu Deus do céu. Bom, aí eu peguei as malas, botei no carro e passei pela Polícia Federal outra vez. Quando eu estou chegando, o Marquete disse, país só tem ladrão. Eu falei, tem, começando por você. Se alguém tem que ser preso nesse aeroporto, é você que pegou a mala do alemão. E aí, o que acontece? Estão as suas malas, o nosso equipamento. Essa história foi muito engraçada no Aeroporto Internacional de Seul. Que maluco, muito, muito doida. Agora, fala um pouquinho pra gente, por quais rádios a equipe Furacão já passou? Bom, ela começou na Iguatemi, em Osasco, depois ela foi para a Rádio Tupi, ela foi para a Rádio Mulher, ela teve uma passagem curta numa FM que agora não me ocorre, depois a Rádio Difusora de Osasco, ela ficou muito tempo, Rádio Terra, muito tempo, né? E as redes de Copa do Mundo, transmissões internacionais, sempre o meu parceiro era uma rádio de Feira de Santana, na Bahia. Em Salvador também, mas o comando era sempre a Rádio Sociedade de Feira de Santana, do meu amigo Dilson Barbosa. Nós fizemos todas as Copas juntos. Ele nunca assinou um documento para mim, eu nunca assinei um documento para ele. Na Copa da África do Sul, nós alugamos uma casa lá num condomínio em Joanesburgo, também tem história para mais de metro. Imagina o que tem de história. Imagina, Baltazar. Agora, o Baltazar, gente, não é só na rádio, não é só radialista. O Baltazar também escreve muito bem. Baltazar, como escritor, você é autor do livro que apresenta a biografia do Francisco Rossi, que todos aqui conhecem, né? Que é A Vida de um Lutador. E também você escreveu Um Aposentado de Aço, que conta a história do Dr. Carlos Roberto 600, né? Que foi um importante empresário de Osasco, etc. Parece que além de falar e outras coisas, você tem aptidão na escrita. Então, tudo começou com o Rossi, né? Sabe por quê? Eu desde pequeno, desde que comecei um pouco a participar da política, eu comecei a participar com o Rossi. A primeira campanha dele, em 70, que ele ganhou a eleição em Osasco, nem vereador ele tinha sido, imagina, e não tinha 18 caras para botar como secretário da cidade de Osasco. Nossa. Eu fui parar como secretário de obras, imagina, cemitério, tudo em cima das minhas costas. Falei, Rossi é meu amigo e meu inimigo. E aí o tempo foi passando, né? O Rossi foi candidato a governador, eu fui um dos coordenadores da campanha dele. Imagina, chegamos a 7 milhões de votos. O Rossi que chegou a 7 milhões de votos, foi para o segundo turno com o Mário Covas, e olha, se tem um pouco de bala, como a gente chama, dinheiro, nós teríamos um osasquense como governador. E o Rossi foi 3 vezes deputado federal, secretário de Esportes e Turismo. Então, ele teve uma participação brilhante, né? Então, eu escrevi a vida dele. Porque o Rossi perdeu o pai quando tinha 4 anos. Difícil. Né? O pai dele morreu num bar na cidade de Marília, que eu tive dificuldades terríveis para levantar dados sobre a morte do pai dele, que está enterrado, por sinal, lá no cemitério de Marília. E a outra vida que me chamou muita atenção foi do Carlos 600, que era um homem que trabalhou a vida toda na Cobrasma e, de repente, como se fosse um milagre de Deus, né? Deus está presente em tudo, conseguiu amealhar para si todo o espólio da Cobrasma e começou a fabricar eixos de trem, né? E foi buscar aqueles homens que estavam acostumados a operarem nos fornos da Cobrasma, e foi um trabalho tão bonito que eu falei para ele, eu vou escrever sua vida. E aí, realmente, aí entra outra vez a história de Osasco, que foi, eu insisti com o Carlos 600 para reativar o sinal, a buzina da Cobrasma, que era um apito de um navio. Buh! Todo mundo de Osasco acordava, sabia que era aquilo da Cobrasma. E foi reaberta essa buzina da Cobrasma, e é uma história muito bonita. Tem alguns livros que eu tenho alguns projetos para escrever e tal, mas eu vou deixar um pouco para
para essa moça bonita que está aí. Aliás, eu quero saber, quem vai escrever a tua biografia? Olha, Baltazar, tá na hora, tem história pra caramba. Eu tenho um grande amigo meu, que foi meu assessor na Secretaria de Comunicações de Barueri, Marcos. Como é que é o sobrenome do Marcos, Fátima? Marcos. Marcos Vicente. Como? Marcos Vicente. Marcos Vicente. Obrigado. A Fátima está aqui, a filha do Baltazar, só dando as orientações. Obrigado, Marcos Vicente. E aí, ele falou, Baltazar, vamos fazer um livro de todo o check-up. Você escreve o check-up há 35 anos. Eu falei, nós vamos ter que tirar a casca, tirar casamento, aniversário, não sei o quê, abraço para amigo, e aí nós vamos ter o livro. Aí ele foi em todos os jornais, né? Sabe quantas páginas ele conseguiu fazer xerox do check-up? 7.000 páginas, isso aqui. Meu Deus. Imagina filtrar tudo isso, não, uma loucura. Aí, eu falei, isso aqui não vai dar um livro, isso aqui vai dar uma enciclopédia. Exatamente. E ali, eu estou com todo aquele material em casa, há momentos que eu quero viabilizar, eu acho que vou esperar, mas todas essas histórias que eu estou contando, sim, e muitas e muitas e muitas mais das minhas andanças pelo mundo, né? Eu não sei se eu tenho tempo para contar, mas a primeira vez que a seleção brasileira foi jogar na Terra Santa, lá em Tel Aviv, e aí nós fomos para fazer essa cobertura. Chegamos lá, só tinha 6 canais internacionais para fazer a retransmissão. Conclusão, as autoridades de Israel sortearam e eu fui a primeira sorteada para transmitir. A Rede Globo criou o maior caso comigo, tal. Fizemos a transmissão, acabou a transmissão, pegamos uma perua e fomos agradecer essa transmissão na gruta em Belém, onde teria nascido Jesus. Quando nós entramos na gruta, que eu beijei a Estrela de Platina, muita gente conhece como é lá, lugar muito apertado. Na saída, tinha uma placa escrita em 5 idiomas. Se você não acreditava nele, acredite que ele o trouxe aqui. E agora, mais do que nunca, você é um homem que terá sempre ele, sempre ao seu lado. Viva Jesus, viva em nome de Jesus Cristo e ao todo soberano e poderoso Deus. Amém. Amém. Obrigada, Baltazar. Gente, tinha muitas perguntas para fazer, Baltazar, mas realmente nós vamos fazer um segundo tempo. Tá bem apertado. Eu só queria que você desse uma pinceladinha, porque assim, né? Com a experiência que você tem, Baltazar, a notícia ela mudou tanto, né? Desde quando você começou a noticiar para cá. Principalmente pela velocidade das informações, né? A gente tem hoje um mundo aí numa velocidade muito rápida das informações por conta da internet, né? E aí todo mundo tira uma foto, já manda, enfim, uma loucura. Eu queria que você apontasse quais são os prós e os contras, né, desse jornalismo contemporâneo, dessa velocidade maluca. Olha, a primeira aula de jornalismo que eu tive, e o meu professor acabou virando meu grande amigo, eu não tenho visto ele mais no vídeo, Salomão Schwartzman, não tenho visto ele. Ele dizia o seguinte, cuidado, vocês estão tendo a primeira aula de jornalismo, separar o joio do trigo na hora da informação. E ele deu o seguinte exemplo, se um bombeiro for mordido por um cachorro, não é notícia. Mas se um bombeiro mordeu um cachorro, é uma baita de uma notícia. Verdade. Então, essa avaliação está nas mãos. Eu vejo hoje programas fantásticos de jornalismo, de televisão, mal medidos, temas que aconteceu, cara, lá não sei aonde, no fundo do Irã. Para quê? Fala aquilo que acontece no Brasil. Vê se você vê uma notícia de Osasco, às vezes, numa grande rede. Só as ruins. Mataram 18 caras. Está lá Osasco em primeiro destaque. Mas eu queria agradecer a Câmara de Osasco, na pessoa do meu grande amigo. Você vê que eu nem contei a história. Verdade, a gente vai marcar um outro programa, Baltazar. Eu tinha que contar uma história do presidente da Câmara, meu bom amigo e competente vereador Jair Assaf, que nós fomos para a cidade irmã de Osasco, no Japão, cidade de Tsu, e na volta, na cidade de Osaka, eu e ele ficamos no mesmo hotel, deu fome à noite, e fomos jantar numa estação de trem pequenininha, tinha 10 andares, e não sei quantos milhares de pessoas, parecia formiga. Ele não falava japonês, eu também não, a gente não sabia onde estava, comemos, só Deus sabe como, e para voltar para achar hotel.
essa é uma outra história que fica para uma próxima vez. Jair, parabéns pelo seu trabalho. Elzinha, parabéns pela sua inteligência, sua coordenação, como você conduziu todas as indagações a esse velho jornalista. E claro que há momentos que eu quis colocar para fora algumas broncas que eu tenho, principalmente com relação à memória de Osasco. Isso me deixa intrigado. Enquanto eu tiver forças, eu vou reclamar para o prefeito, com todo mundo, para que alargue um pouco essa dimensão. Obrigado. Tá certo. Baltazar, foi um prazer. Obrigado. Tá? Já fica o convite para voltar de uma Na próxima hora que vez, você quiser. porque a gente tem muita coisa para falar. A minha empresária está ali, é só acertar a data e horário. Falar com a Fátima, filha do Baltazar. Baltazar, obrigada. Um abraço, bom, querida. Tá? Um abraço, gente. O Sala de Visitas fique por aqui, continue acompanhando a nossa programação. Obrigada e até o próximo programa.